Como é a estrutura da prova? Fico frente a frente com o examinador? Alguma dica prática? Seguinte, são várias perguntas dentro dessa sua pergunta, né? Como é a estrutura da prova? Aí, de novo, a gente tem que quebrar isso nas habilidades, tá? Porque cada parte do teste do IELTS é diferente. Eu vou te dizer como que funciona a estrutura do teste como um todo, beleza? Como eu falei já, o teste do IELTS vai analisar 4 habilidades suas. O reading, o listening, o writing e o speaking. Essas 4 habilidades do idioma. E aí, cada teste é diferente. O teste do speaking, ele é separado, ele é feito separado. Você pode tanto marcar ele antes ou depois das outras habilidades. E o teste do speaking é uma entrevista com o examinador que dura ali de 11 a 14 minutos. O teste do listening, a estrutura dele é a seguinte: você vai chegar lá na sala, se você for fazer a versão do computador, você vai ter o computador para você, vai colocar ali o áudio para você. Se você não for fazer a versão do computador, você vai chegar numa sala igual aquelas salas de escola, de ensino médio, que senta todo mundo nas carteiras junto. Vai ser assim, com uma caixa de som lá na frente. E aí, durante o teste do listening, eles vão tocar um áudio, eles vão dar o play num áudio, e aquele áudio vai tocar uma vez só, sem parar. E durante esse tempo, enquanto o áudio está rolando, você vai ter que ir respondendo as questões ali sobre o teste do listening. O teste do reading, que vem logo depois do teste do listening, é logo depois. Acabou o listening, já começa o reading. São 60 minutos que você tem para responder perguntas sobre textos. São 3 partes que tem o teste do reading. Cada vez vai ficando um pouco mais difícil, né? E com textos mais complicados. E aí você vai ter que responder perguntas desses textos durante o seu teste do reading. Já o teste do writing, que vem depois do reading, é tudo um atrás do outro. Listening, reading e writing. Já o teste do writing também são 60 minutos que você tem, só que aqui é diferente. Aqui você tem que produzir 2 textos, tá? Você tem que escrever 2 textos. E aí, que textos são esses? Vai depender. Vai depender de quê, Simon? Vai depender da modalidade do IELTS que você está fazendo. Se você está fazendo o teste do IELTS da modalidade General Training, que geralmente é para trabalhos ou para imigração, a parte 1, a Task 1, a tarefa 1 que você vai ter que escrever é uma carta. Se você está fazendo o IELTS na modalidade Academic, que é para estudos, aí essa tarefa 1, a Task 1, a parte 1, ela é um relatório, que é o report, que a gente chama. Ele é um pouco mais técnico. Na parte 2, o texto é o mesmo para as 2 modalidades, que é uma dissertação, é uma redação que você vai ter que fazer. A primeira, você tem que escrever pelo menos 150 palavras, e a segunda, você tem que escrever pelo menos 250 palavras. É assim que funciona. Fico frente a frente com o examinador? Sim. Sim, no teste do speaking vai ser uma entrevista, que nem a gente está aqui, ó, um na frente do outro, tá? O teste do speaking ele é feito pelo examinador. O examinador vai te fazer as perguntas durante a sua entrevista, né? Que eu já falei lá que dura de 11 a 14 minutos. Dicas. A maior dica, a maior orientação que eu posso te dar é: tenha em mente que só saber inglês não adianta. Não é só saber inglês, você tem que saber fazer a prova. E para isso você precisa treinar técnicas de prova, para você poder atingir os parâmetros que o teste quer. Seja no listening, no reading, no writing, seja no speaking. No speaking do academic, eu preciso ser formal ou posso me soltar mais? Excelente pergunta, hein? Excelente pergunta, sabe por quê? Porque o teste do IELTS na modalidade academic, ele tem algumas diferenças. Que diferenças? No teste do reading e no teste do writing, os textos são diferentes. Tá? Os textos que você vai ter que trabalhar são diferentes e a redação que você vai fazer são diferentes, tá? As redações. Então, você tem que ser um pouco mais formal. Aí agora o Zé Mário pergunta ali: e no speaking do writing academic, eu tenho que ser mais formal também ou não? Boa pergunta, Zé Mário. No speaking, você pode ser mais informal, tá? O teste do IELTS, independentemente da modalidade, se for o academic, se for o general, no speaking, presta atenção nisso que eu tô te falando, no speaking, ele admite uma informalidade maior. Então pode ir lá tranquilo e falar de maneira mais informal no speaking. Não tô falando para você chegar lá e só soltar gíria em cima do seu examinador, não foi isso que eu te falei. Eu falei que você pode trabalhar com ele ali no speaking de uma maneira mais informal.